Olá, seja bem-vindo ao 17º dia do nosso desafio Lei das Sociedades Anônimas 365, onde nós estamos nessa grande série que eu estou pulando vários dias aí por conta de compromissos. Nós estamos comentando um artigo da Lei das Sociedades Anônimas por dia, para a gente poder, derrotar essa legislação que é muito intensa. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial há bastante tempo, e a minha ideia é justamente fazer esse estudo acompanhado para vocês. E aproveitando, eu não sei se vocês sabem, eu não jogo isso aqui só no Instagram, não, eu jogo também no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que até a gravação fica mais expandida, aí eu coloco aqui os dispositivos da lei. Se vocês quiserem assistir por lá, tem toda uma série para acompanhar. E o artigo de hoje é o 17º dia. Nós vamos falar das ações preferenciais e vai ser, gente, um artigo, uma aula bem comprida, tá? Porque tem bastante coisa. Antes de eu começar a falar das ações preferenciais, vamos entender um pouquinho por que existem isso. Qual que era a ideia? Isso aí tem um quê doutrinário muito grande, que foi uma ideia que se disseminou no passado, de que no Brasil, como nós não temos companhias com controle disperso, como acontece nos Estados Unidos, onde com 10, 15% das ações você consegue controlar efetivamente uma sociedade, disseminou-se a ideia de que no Brasil o direito de voto era desimportante, que o que nós efetivamente queríamos era vantagens financeiras, participação nos dividendos. Havia até uma ideia a respeito de especulação, que eu vou dizer. E qual que é a ideia que é disseminada no mundo inteiro, tá? Essa ideia das ações preferenciais existe no mundo inteiro. É que nós vamos suprimir o direito de voto, que contém nas ações ordinárias, em troca de uma vantagem de cunho financeiro. Normalmente nós estamos falando de questão de benefícios, prioridades na percepção dos dividendos, na participação dos lucros. E havia uma ideia de que justamente quando uma forma de você atrair investidores era justamente dando essa vantagem econômica, uma vez que quando você tem assim 0,5%, 0,01% do capital, o seu direito de voto é irrelevante. No entanto, se você tivesse uma grande vantagem econômica oriundo de dividendos prioritários, por exemplo, isso seria muito mais atrativo para o investidor de longo prazo, aquele investidor que está colocando capital naquela companhia e pretendia enriquecer com base nos resultados daquela companhia, em contrapartida daquele investidor cujo resultado advinha da valorização das ações, Eu acho que era o Bulhões Pereira, eu acho que falava alguma coisa a respeito de que o investidor que está querendo apenas valorizar as suas ações e vender, ele é um mero especulador, mas que aquele investidor que estava querendo participar dos dividendos, esse sim seria um investidor. Então havia essa disseminação. Isso mudou em 96, se eu não me engano, a primeira grande reforma da Lei das SAs, onde reconheceu-se que não era bem assim, que você simplesmente suprimir o direito de voto não é necessariamente uma coisa interessante, também com a percepção de que muitos investidores, principalmente investidores institucionais, procuravam as ações ordinárias, as ações com direito de voto, até porque você tem um alinhamento de interesse. As minhas ações, quando eu sou titular de ações ordinárias, significa que as minhas ações vão receber mais ou menos o mesmo tratamento que as ações dos controladores, porque a minha ação é a mesma que a dele, em detrimento de uma ação preferencial, por exemplo. Então houve uma alteração na legislação e do limite, que antes eu podia ter até 2/3 do total do meu capital social de ações preferenciais, esse limite passou a ser 50%. Então eu só posso ter no máximo metade do capital social de ações ordinárias e metade do capital social de ações preferenciais. Então, fundamentalmente, qual que é a ideia que está por detrás das ações preferenciais? É que as ações preferenciais, para quem tem interesse, para quem tem interesse em investir nesse tipo de ações, seja por conta de liquidez, isso também é muito importante, porque como as ações ordinárias dão direito a voto, o grande volume, principalmente no Brasil, que a gente não tem um controle disperso, o grande volume de ações ordinárias não é negociado nem na bolsa, porque o controlador não quer, nem pode ficar girando as suas ações.
Então, as ações preferenciais acabam tendo esse giro, esse compra e venda, nessa especulação em cima daquilo. Sendo mais líquidas, é muito fácil eu entrar e sair daquele mercado, porque eu posso comprar um valor, se eu perceber que o mercado está andando contra as minhas expectativas, eu posso vender rapidamente, porque tem um grande volume de ações sendo negociadas ali. Então, vai depender muito do perfil do investidor, saber se ele vai querer adquirir aquelas ações ou não. Mas seja como for, a ideia é, as ações preferenciais, como regra, tanto de companhias de capital fechado, ou seja, que não são negociadas na bolsa, como companhias de capital aberto, que são negociadas na bolsa, elas abrem mão, o acionista preferencialista, ele abre mão do direito de voto em troca de alguma vantagem. Mas tem regras para atribuir essas vantagens, né? E, na bem da verdade, eu particularmente, quando eu ainda investia bastante no mercado de capitais, eu nunca gostei de ação preferencialista, justamente porque a vantagem não é bem uma vantagem. E isso é refletido também nas companhias de capital fechado. Quase sempre eu vou apontar aqui qual que é a vantagem que é atribuída aos acionistas preferencialistas. Na verdade, é só uma forma dos controladores captarem capital, né? Captarem recursos de investidores, seja eles quais forem, sem perder direito de voto. Mas vamos lá, agora que eu já dei esse panorama, vamos agora analisar artigo por artigo, inciso por inciso, texto a texto aqui da lei. Então vamos começar. Artigo 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem constituir, tá vendo que já é a redação de 2001, em prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo. Qual que é a ideia de prioridade na distribuição de dividendo? Significa que farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, dividendo fixo, estou falando de linhas gerais, tá? Como regra. Isso pode ser modulado no Estatuto Social. Se eu atribuir a vantagem do dividendo fixo, faça chuva, faça sol, aquela pessoa, aquele acionista, ele vai ter direito a 5% do valor nominal da ação, R$5 por ação, sei lá como é que isso vai ser fixado. Mas é como se fosse uma renda fixa dentro de um mercado de renda variável, que é o mercado acionário. E dividendo mínimo é exatamente aquilo. É o mínimo que eu tenho que receber. Então vamos supor, se eu tenho que receber, digamos, R$5 por ação, e a quantidade de lucro não é suficiente para pagar R$5 para todos os acionistas, primeiro eu vou, por isso dividendo prioritário, primeiro eu vou receber os meus R$5 e somente depois que todo mundo dos preferenciais receberem R$5 é que os ordinários vão começar a receber 50 centavos, R$1, R$2, R$3, até que eles igualam. R$5 todo mundo, ok. Agora se der dinheiro para ganhar todo mundo mais, todo mundo recebe R$6, todo mundo recebe R$7 por ações, normal. Mas se não der para pagar R$5 pelo menos para mim, eu não vou receber todo mundo R$4. Eu vou receber 5 e vocês vão receber 3, 2, seja lá como é que fica essa proporção. Então essa que é a ideia da prioridade dos dividendos. Prioridade no reembolso do capital com prêmio ou sem ele é o grosso das vantagens. Tá? É o grosso do que a gente vê aí em companhia de capital fechado, principalmente companhia de capital aberto, que ainda trabalha com ação preferencial também. Qual que é a ideia? No evento da companhia quebrar, faliu, liquidou, a gente vai encerrar essa ou ela por falência ou porque ela simplesmente encerrou as atividades, eu tenho o direito de receber o reembolso pelo valor das minhas ações primeiro do que você. Essa seria uma prioridade. E com o prêmio seria, eu tenho o direito de receber o valor nominal das minhas ações, mais 10%, e somente depois é que você vai receber. De novo, aquela ideia de farinha pouco, meu pirão primeiro. Na prática, isso não é uma vantagem, porque se a companhia está encerrando as atividades, normalmente não está encerrando as atividades porque tem dinheiro de sobra para todo mundo. Provavelmente, ou ela quebrou completamente, ou então a gente tem uma situação mais específica de uma SPE, por exemplo, que concluiu o seu objeto e está reembolsando o capital de todo mundo. Seja como for, esse é a preferência favorita, né, de 9 em cada 9 companhias, vamos brincar desse jeito, porque é justamente uma preferência, uma vantagem que não afeta a caixa, que não afeta as políticas de reinvestimento, as políticas de gerência que o administrador, a diretoria ou o controlador vão conduzir. Ou seja, essa prioridade, essa vantagem, não afeta em nada o dia a dia da companhia. Já a vantagem dos dividendos afetaria em determinada maneira. E a gente, mais lá para frente, quando formos falar da restituição do direito a voto que as ações preferenciais podem ter se não receberem dividendos, a gente vai retomar essa questão. E aí o inciso terceiro falando,
acumulação de preferências e vantagens de um com dois. Então você poderia colocar as duas. Nunca vi, nunca estudei nenhuma companhia ou estatuto que tivessem as duas. Na verdade, eu não lembro, não estou dizendo que eu nunca vi, eu só estou falando que eu não lembro de ter visto alguma que tenha fixado dividendos, que tenha dado prioridade nos dividendos. Normalmente, tudo que eu vejo é reembolso do capital. Parágrafo 1º. Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, estamos falando do inciso 2 do artigo 17, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício desse direito somente serão admitidas em negociação no mercado de valores imobiliários se tiver pelo menos mais uma dessas vantagens. O que eu estou falando aqui? Vamos inciso por inciso aqui, porque essa regra ela é um pouquinho complexa. Está falando o seguinte: você quer atribuir em companhia de capital aberto, negociado na Bolsa de Valores, ações preferenciais, essa ação tem que ter necessariamente uma desses incisos do 17 aqui, então ou dividendo prioritário ou reembolso no capital, mais uma dessas vantagens aqui indicadas no parágrafo 1º. Vamos estudar cada uma delas. O primeiro deles, que é bem esquisito. Direito de participar no dividendo a ser distribuído, correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 202, que depois de constituída reservas, a gente vai chegar daqui a 200 dias, a gente chega nele, não vou entrar dentro do detalhe. Mas basicamente esse 25% do lucro líquido do exercício é o que a gente chama de dividendo mínimo hoje em dia. Então eu posso atribuir a essa ação preferencial, pelo menos, né, o direito de participar em 25% do lucro líquido do exercício. Existem hipóteses que, mesmo assim, esse lucro pode não ser distribuído, a depender de uma decisão informada da administração. A gente vai falar lá pelo dia 109, 110, por ali, a gente vai falar. Mas vamos voltar. De acordo com o seguinte critério: prioridade no recebimento dos dividendos mencionados nesse inciso, correspondente a no mínimo 3% do valor do patrimônio líquido da ação. O que é o valor do patrimônio líquido? Primeiro, o que é o patrimônio líquido? Eu tenho o ativo, que é todos os bens, patrimônios, direitos, dinheiros que essa companhia tem. Eu tenho o passivo, que são todas as obrigações que essa companhia tem que pagar. Quando eu pego todo o ativo e subtraio todo o passivo, como se essa companhia fechasse hoje, eu tenho o que a gente chama de patrimônio líquido. Então, quanto que essa companhia vale? Tem várias formas de avaliar. Uma delas é fazer avaliação pelo patrimônio líquido. Olha, se essa companhia fosse fechar hoje, o valor dessa companhia seria o patrimônio líquido dela. Então, se eu pegar o patrimônio líquido e dividir por todas as ações existentes, eu vou saber quanto que cada ação vai receber dessa companhia se ela fechasse hoje. Então, o que está dizendo aqui é prioridade no recebimento dos dividendos de, no mínimo, 3% do valor patrimonial daquela ação. Ou seja, se o valor patrimonial daquela ação for R$100 por ação, eu tenho que receber dividendos pelo menos de R$3 por ação. É isso que está dito na linha A desse inciso. E na linha B está falando direito de participar nos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas, as ordinárias, for assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a linha A. Ou direito ao recebimento, já estamos indo para o inciso segundo, direito ao recebimento de dividendo por ação preferencial de pelo menos 10% maior do que a cada ação ordinária. Então, se na hora de fazer a divisão a gente perceber que a ação ordinária todo mundo receberia pelo menos R$10, eu tenho que receber 11. Essa aqui é a ideia. Então, ou eu tenho que ter uma dos incisos 1 e 2 do artigo 17, ou eu tenho que ter ou o inciso 1º do parágrafo 1º, ou o inciso 2º do parágrafo 1º, ou o inciso 3º, que a gente vai retomar mais adiante lá, né, no dia 254, que é o que a gente chama, isso aqui que vocês estão lendo aqui no inciso 3º, direito de serem incluídas na oferta pública de alienação do controle, nas condições previstas no artigo 254A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. O que é isso daqui? Isso aqui é o tag along associado ali com o dividendo, dizendo que você tem que receber pelo menos a mesma quantidade de dividendo que as ações ordinárias. O que é o famoso tag along? Quando eu vou fazer uma alienação do controle para terceiro, o
Quem tiver direito ao tag-along, normalmente só quem tem, por lei, artigo 254A, só quem tem direito ao tag-along são os acionistas com direito a voto de companhia de capital aberto. Mas aqui ele está dizendo que eu posso colocar dar esse direito também para acionistas com titulares de direito preferencial. Se você trabalha, se você está acostumado com direito societário, provavelmente você já viu esse tema sendo tratado em acordo de sócio e acordo de acionista. Mas saiba você que ele é previsto em lei também, só que normalmente a gente trata disso em companhia de capital aberto. Então, basicamente é o seguinte, o controlador vai vender suas ações para um terceiro, está vendendo o controle das ações por R$10 a ação, eu também tenho o direito de vender junto com ele. Só que nas condições do 254A, se ele vai receber R$10 por ação, eu só posso receber até 80%, salvo se tiver dito de forma diferente no estatuto. Existem estatutos que colocam 100% de tag-along. Significa que se ele vai receber R$10 por ação, eu também tenho o direito de receber R$10 por ação. Se não tiver regulamentado de forma diferente, para cada R$10 que ele tenha direito de receber, eu tenho o direito de receber R$8 na venda das minhas ações para uma oferta pública de alienação de controle. A gente vai voltar a essa questão com mais detalhe lá no 254, mas é só para vocês entenderem que essas são as vantagens. Uma dessas 3 vantagens tem que ser associada a uma daquelas outras 2 vantagens iniciais que eu falei, para que a ação preferencial seja admitida à negociação no mercado de valores mobiliários. Eu sei que essa aula está um pouquinho mais técnica, mas não tem jeito, gente. A gente está falando de lei das sociedades anônimas, é técnico mesmo, a gente vai ter que falar de dinheiro, vamos ter que falar de finanças, vamos ter que falar de matemática, não tem como. Vamos lá. Parágrafo 2º, são 7. Deverão constar do estatuto, com precisão e minúcia, outras preferências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto ou com voto restrito. Então, o que ele está basicamente dizendo é o seguinte, não dá para ter dúvida, não dá para ter ambiguidade no que tange às vantagens que estão sendo atribuídas ao acionista preferencialista, se eu vou excluir dele o direito de voto. Parágrafo 3º. Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capital social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente assegurada. O que é distribuição em prejuízo do capital social? Essa expressão, normalmente, ela acaba levando ao equívoco das pessoas acharem que capital social é algo que eu posso ficar gastando, entendeu? Não é isso. Capital social é um valor nocional que está fixo, estabelecido no Estatuto Social. E só pode ser alterado nas hipóteses de alteração do Estatuto Social. Quando a lei fala, e o Código Civil também usa essa mesma expressão, de distribuição de lucro em prejuízo ao capital social, basicamente o que ele está falando é distribuir lucro sem ter. Então eu não posso distribuir lucro sem ter, eu não posso fazer isso. Aí está falando, salvo em caso de liquidação da companhia, porque aí você pode ter uma liquidação da companhia, eu estou encerrando a companhia, e aí você tem dividendos, né? Isso está estabelecido no Estatuto Social, eu tenho um saldo de lucros a distribuir para as pessoas, então eu posso aproveitar e fazer isso aqui se tiver previsto no Estatuto Social. De novo, nunca vi isso acontecer. Parágrafo 4º. Salvo disposição em contrário no estatuto, ou seja, isso tem que estar expresso no estatuto que não pode ser desse jeito, o dividendo prioritário, aquele lá do 17, inciso 1º e 2º, ou inciso 1º, não é cumulativo. Ou seja, eu não posso cumular. Ou, se eu não recebi o que eu não recebi em um, eu não posso receber no outro. A ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com a ordinária. Depois de aí ser assegurado dividendo igual ao mínimo. Foi o que eu falei. Então, assim, qual que é a ideia? Suponha que você tenha dividendo fixo, R$5 por ação. Se fosse suficiente para pagar R$6 para todo mundo, você não participa do excedente, a não ser que esteja previsto no Estatuto Social. E a questão do dividendo mínimo, eu vou participar em igualdade de condições da ordinária depois que é assegurado o dividendo mínimo. É como se fosse o seguinte, pensa que as ações prioritárias estivessem num pote e as ações ordinárias estivessem fora do pote. Ou seja, a ordinária só vai poder beber da água depois que essa daqui estiver cheio. Aí quando isso aqui estiver cheio é que vai começar a transbordar e vai começar a encher aqui o recipiente de fora. Quando tiver tudo igual, aí todo mundo recebe igual. Isso seria o dividendo mínimo de acordo com o parágrafo 4º.
Parágrafo 5º. Nossa senhora, tá enorme esse artigo. Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o estatuto não pode excluir salvo nos casos de ações com dividendo fixo, R$ 5,00 por ação, R$ 6,00 por ação, o estatuto não pode excluir ou restringir o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrente da capitalização de reserva ou de lucros. O que significa isso? Qual que é a ideia? Se eu tenho excedente de lucros, não foi distribuído, a companhia pode deliberar em Assembleia Geral em distribuir esse lucro, reinvestir esse lucro. Como é que eu reinvisto esse lucro? Capitalizando. Então, em vez de distribuir isso como lucro, então estou tirando o dinheiro da companhia e te entregando a título de dividendo, eu estou aumentando o capital social e isso vai ser distribuído igualitariamente entre todos, dado que todo mundo teria direito a participar dos dividendos proporcionalmente ao capital, então eu vou capitalizar, todo mundo vai receber o aumento de capital normalmente, exceto as ações com dividendo fixo, dado que eu só vou poder participar disso até o limite do meu dividendo fixo. Então, se a gente fosse capitalizar, digamos assim, R$ 10 por ação dentro do capital social, mas você só tem direito a 6, a tua parte, você seria diluído nesse aumento do capital. O estatuto pode conferir as ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendos, de novo, artigo 17, inciso 1º, de dividendo cumulativo, o direito de recebê-lo no exercício em que o lucro for insuficiente à conta da reserva de capital. O que é a reserva de capital? Lá atrás, nem sei mais quantas aulas atrás, eu falei para vocês da ação com valor nominal, ação sem valor nominal. E eu falei que uma das questões envolvendo a ação ter ou não ter valor nominal é que quando eu emito novas ações, eu decido se vou dedicar 100% do aumento de capital para a conta do capital social ou se eu vou destinar parte para uma conta chamada reserva de capital que vai servir para outras coisas. Lembra que eu falei? E aí, se a ação tiver valor nominal, necessariamente o valor nominal vai para o capital social e o excedente vai para a reserva de capital. E se não tiver valor nominal, quem decide o que vai para quê é a companhia no momento que ela decidir emitir essas novas ações. Pois bem, uma das utilidades de eu ter a reserva de capital, lembre, não é lucro. Eu botei dinheiro lá dentro, esse dinheiro é para a companhia utilizar. E eu não posso distribuir dividendo se não houver lucro. A exceção é esse parágrafo 6º. Vamos supor que a companhia não teve resultado positivo, estava tendo prejuízo, mas nós somos acionistas preferenciais e temos direitos a dividendos fixos ou mínimos de determinado valor, e não deu para pagar para a gente. O que acontece? Mais para frente a gente vai retornar a isso. Se por 3 exercícios consecutivos, se por 3 exercícios eu não receber o meu dividendo fixo ou mínimo, eu não estou tendo aquela vantagem pela qual eu troquei meu direito de voto. Então eu recupero o direito de voto e isso pode ter consequências muito complicadas para o controlador, que de repente ele pode se ver minoritário porque os acionistas preferenciais retomaram o direito de voto. Para evitar isso, o que o controlador, o que o administrador pode fazer? Ele pode pagar dividendos, esses dividendos prioritários para esses acionistas preferenciais, só que em vez de tirar isso do lucro porque não teve lucro, ele vai tirar da conta chamada reserva de capital. Então uma das vantagens é justamente eu ter essa reserva de capital para garantir esse mínimo ou esse dividendo fixo que a gente acabou de estudar. Por fim, parágrafo 7º, nas companhias objeto de desestatização, poderá ser criada ação preferencial de classe especial de propriedade exclusiva do ente desestatizante, a qual o Estatuto Social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive poder de veto, às deliberações da Assembleia Geral nas matérias que especificar. Primeiro, isso aqui é o que a gente chama de golden share. Isso surgiu no movimento de desestatização. Então, privatização da Vale, privatização da Petrobras, privatização das Teles e tudo aquilo ali, né? O ente estatal, ele pode, por exemplo, na Vale, ele criou ações preferenciais específicas, no caso da Vale, acho que são 18 apenas, e os titulares dessas ações preferenciais, que somente podem ser porque a propriedade exclusiva do ente desestatizante, só o Estado pode ser proprietário, ele tem direito de veto a determinadas matérias. No caso da Vale, tem direito de veto se for alterar o objeto social, se for alterar, acho que a sede da companhia, umas coisas assim.
A ideia, né, é justamente, acho que isso aí deve ter sido muito a troca de interesses ali, a negociação no Congresso para que fosse autorizada a privatização dessas companhias sem perder, né, o interesse público, aquela coisa toda. Mas o fato é que isso aconteceu, tá? Não significa que apenas no caso de desestatização que a gente possa criar essas vantagens aqui de poder de veto, tá? Eu já vi esse poder de veto em diversas outras companhias, porque seria uma questão de livre autonomia das partes. Se aquela companhia, se aqueles fundadores acharam conveniente para a captação de investidores atribuir esse direito de veto, isso faz sentido dentro da governança deles, eles podem autorizar. Mas isso foi a novidade inserida especificamente para os processos de privatização, de desestatização. Ufa, essa foi uma aula bem comprida, já vai quase meia hora de aula, não teve muito como fazer. Espero que eu consiga subir tudo de uma vez lá no Instagram, se não der eu vou ter que dividir em 2 posts, mas não tem nada não. No YouTube com certeza vai inteiro. E é isso, desculpem a demora para postar o 17, vamos tentar manter um fluxo melhor aqui para os próximos dias. Se você gostou, compartilhe isso com quem está estudando essa matéria na graduação, às vezes até na pós-graduação. Comente, deixe seus comentários, manda suas dúvidas, eu vou tentar responder sempre. E, como sempre, compartilhe, curta, faça aquele rolê todo para eu saber que está funcionando, para esse assunto propagar por mais pessoas ainda, tudo bem? Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.